My Dragon System, capítulo 249. Problemas com alunos de classe alta. Ray continuou a perseguir Van através da multidão de pessoas e pelas ruas da Academia Holland, e isso só estava atraindo os olhos de mais e mais pessoas, testemunhando a perseguição entre os dois. Que diabos? Ray pensou. Por que esse cara é tão rápido? Estou tentando alcançá-lo, mas a distância não está diminuindo. Ray estava usando Ki para aumentar a velocidade nas pernas, mas não estava dando tudo de si. Ele não queria se destacar muito para os alunos assistindo. Tudo bem então, terei que usar um pouco mais. À medida que Ray aumentava a quantidade de Ki, também aumentava sua velocidade, e quando se aproximou, estendeu a mão para tocar o ombro de Van. Mas quando Van se virou e viu Ray o alcançando, Van mais uma vez aumentou sua velocidade. No entanto, enquanto Van estava correndo, ele ainda segurava a cesta de frutas que havia recebido como presente do diretor. O aumento na velocidade fez com que uma maçã caísse da cesta e acertasse Ray bem no rosto, explodindo com o impacto. Foi quando Van parou de repente. Oh, desculpe, eu não queria. Desculpe? Ray disse. Não use essa palavra, a menos que seja realmente sincero. Por que você está fugindo de mim em primeiro lugar? Bem, você começou a correr atrás de mim, então naturalmente comecei a fugir. O quê? Isso não faz sentido. Foi você quem começou a correr primeiro. Enquanto Van falava, ele começou a olhar em volta. Ele percebeu que eles estavam agora perto dos edifícios dos alunos de classe alta. Foi quando ele viu 3 alunos sentados um ao lado do outro em um banco próximo, e um deles era Blake. Ei, que diabos, você está ouvindo? Ray gritou. Mas quando a voz de Ray foi elevada, os veteranos que estavam ocupados conversando de repente ergueram os olhos para ver o que estava acontecendo, e foi quando Blake avistou Van. De qualquer forma, Ray disse. Eu preciso te perguntar algumas coisas. Mas assim que Ray deu um passo à frente, o rosto de Van de repente caiu de medo. Não venha! Van gritou. Ray ficou um pouco chocado com essa reação. Até agora Van o tinha evitado, mas nunca reagiu como se estivesse com medo ou assustado. Por favor, não chegue perto de mim, disse Van. Em vez de ouvir as palavras de Van, porém, Ray decidiu continuar a caminhar. Você realmente acha que vou ouvi-lo só porque você disse? Agora Ray estava bem na frente de Van. O que você fará agora? Nesse momento, finalmente os veteranos que estavam com os olhos em Van olharam na direção de Ray. Foi quando Blake avistou Ray, embora eles já tivessem se encontrado com Max antes. Blake realmente não prestou muita atenção e já havia se esquecido dele. Ei, quem é o garoto? Blake perguntou. Ray então se afastou de Van para aliviar um pouco a pressão. Olha, eu não estou tentando causar uma briga. Como eu disse, eu só queria fazer algumas perguntas, disse Ray. Quem queria fazer algumas perguntas? Blake disse quando apareceu de repente atrás de Van. Porém, quem iria querer falar com essa aberração? Blake então chutou a parte de trás das pernas de Van, fazendo-o cair de joelhos, e colocou o pé em cima das costas de Van. Então eu pergunto a você, o que você quer aqui, garotinho de classe inferior? Então Ray imediatamente se moveu direto para onde os dois estavam e empurrou Blake com uma única mão, fazendo-o sair de cima de Van e perder o equilíbrio. Quem diabos ele pensa que é para sair por aí colocando o pé nas costas dos outros assim? Disse Ray. Agora vamos para algum lugar tranquilo. Mas então, Ray sentiu uma mão pousar no topo de sua cabeça. Parece que alguém aqui deseja morrer, Blake disse. Seu merdinha de classe inferior. Ray então virou a cabeça e olhou diretamente nos olhos de Blake. Ei, você se importa em mover sua mão? Isso está me incomodando um pouco, sabia? Você sabe com quem está falando? É claro, disse Ray enquanto tirava a mão de Blake de sua cabeça e ficou segurando o pulso dele. Vocês são os veteranos que dizem ter um grande potencial nesta escola, certo? O que há com a força desse pirralho? Eu não consigo mover meu braço, Blake pensou. Só então a comoção entre os 3 também causou a formação de uma grande multidão. Ei, esse não é o garoto novo e a aberração? Sim, e esse é Blake, não posso acreditar. Esses caras realmente provocaram ele? Alguém não deveria chamar um professor antes que isso saia do controle? Ei, Crunk, jogue-o pra cá! Blake gritou para um dos outros colegas de classe alta que estava por perto. Só então Crunk jogou fora o que parecia ser um cristal de besta que Blake conseguiu pegar no ar. Parece que vou precisar te ensinar uma lição, seu pirralho de classe inferior. Blake disse. Se liga, cara,
Se um classe inferior mexe com um classe alta, é isso que acontece. De repente, o cristal de besta começou a brilhar, e ao mesmo tempo, parecia que o poder estava fluindo da pedra para o próprio Blake. Ele está usando o núcleo da besta como uma varinha, e ainda por cima parece que é pelo menos um nível avançado. Como diabos um pirralho como ele pode pagar por um? Ray pensou. Droga, parece que exagerei nas minhas provocações. Com todos assistindo aqui, se eu usar minhas habilidades de luta, todos descobrirão. O quê? Você se assustou? Bem, é tarde demais. O núcleo de besta começou a brilhar ainda mais intensamente enquanto mais poder circulava em seu corpo. Talvez seja melhor se corrermos. Parece que ele é capaz de usar o núcleo da besta para amplificar seus poderes de mana. Se eu lutar, terei que usar mais do que apenas minha habilidade de bola de fogo. Foi quando de repente Van empurrou Ray para o lado e ficou na frente dele. É por isso que eu disse para você não chegar perto de mim. Sempre todos só se machucam, agora corre, disse Van. Eu farei algo sobre isso.